Irmãos, vamos orar? Para a gente poder iniciar essa segunda parte ainda de estudos. Pai, nós continuamos em adoração, continuamos te louvando, ó Deus, por esse dia, por esse aprendizado. Tem sido bênção, ó Pai, conhecer um pouco mais sobre a reforma, um pouco mais, ó Deus, sobre o contexto da reforma. E nós sabemos, ó Deus, que nada do que aconteceu antes da reforma foi por acaso. Tudo o Senhor esteve presente, a tua soberania e a tua vontade, ó Pai, sempre esteve presente. E nada do que aconteceu, ó Pai, foi mero acaso ou mero algo da história, dos fatos acontecendo, mas foi a tua boa mão, ó Deus, coordenando tudo para que a reforma protestante pudesse, de fato, explodir na Europa e assim alcançar o mundo. Nós queremos conhecer mais do Senhor, ó Pai. Nós sabemos que esse foi um movimento que partiu do seu coração, da sua mente, e nós somos agraciados, ó Pai, por esse movimento que iniciou no século XVI e que nós hoje somos abençoados por ele, somos, ó Pai, os responsáveis por mantermos firmes as nossas tradições da nossa raiz na reforma protestante, ó Pai. Por isso nós queremos aprender mais, porque aprendendo mais, ó Pai, sobre a nossa fé, sobre as nossas tradições, sobre a nossa história, nós poderemos ter mais forças, ó Pai, para levar isso adiante. Já aprendemos muito hoje de manhã, ó Pai. Nós queremos aprender mais agora à tarde. Continue utilizando o pastor Davi, abra os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa aprender e apreender tudo aquilo que ouvimos hoje. Nós te louvamos assim, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Boa tarde, meus queridos, tudo bom? Que como eu falo baixo e mexo muito, então teve que pendurar um negócio aqui em mim para dar certo. Mas tudo isso graças às tecnologias. Bom, na tarde de hoje a gente vai ser muito prático. Então eu vou tentar falar com vocês tudo aquilo que a gente viu, arte, economia, e vamos tentar saber como é que a gente aplica isso na pregação do Evangelho. Como é que a gente faz isso? Porque não adianta nós entendermos se a gente não servir para coisa nenhuma. O pastor foi lá, falou disso, aquilo outro. Está tudo perdido, a gente abandonou, fez tudo errado e agora vai o quê? Vamos continuar fazendo do mesmo jeito. Então, assim, não adianta se a gente fizer isso. Então, agora nessa primeira parte, antes do café, a gente vai falar um pouco sobre contextualização. Como é que, nesse mundo que a gente vive, contextualizando o Evangelho para levar a resposta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para a mazela que é esse cosmos que a gente vive, esse caos que a gente vive. Então, a ideia nossa principal agora vai entender como nós podemos falar, comunicar o Evangelho, explicar o Evangelho de uma forma contextualizada para que a gente possa entender. E depois, no final, depois do café, a gente vai falar um pouco sobre dinâmica de evangelismo. Ou seja, já entendendo a contextualização, já entendendo o que Jesus fez, como é que a gente vai, então, criar uma dinâmica de evangelismo a partir, então, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí, para que a gente possa ver, vamos começar, a gente vai olhar para Jesus, que é o especialista, aquele que mais explicou para nós e contextualizou o Evangelho para nós. Vamos pegar aí Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. Mateus capítulo 6, versos de 25 a 34. Se alguém puder, como vocês usam a NVI, e se alguém puder levantar e ler, eu fico grato. Mateus capítulo 6, versos de 25 a 34. A roupa? Observem as aves do céu.
Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém. Volta lá para nós. O que Jesus faz aqui? Para ele entender, antes de mais nada, de dar a resposta do Evangelho para aquela comunidade que ele está falando. Por mais que nesse Sermão do Monte, que é chamado de Sermão do Monte, ou da montanha, por mais que ele tenha sido motivado pelos seus discípulos, quando ele chama os discípulos para que eles pudessem ensiná-los a orar, para que ele chame os discípulos, para treinar os discípulos de uma forma geral, por mais que isso acontecesse, chega um determinado momento que há uma multidão ouvindo ele. E nesse momento, Jesus ele muda um pouco a tônica da razão do seu discurso. Ele começa falando sobre bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças são específicas para os discípulos, porque ele vai dizer: bem-aventurados sois quando vos mentirem contra vós, quando vos maltratarem, mas eles não estão fazendo isso por sua causa, assim por minha causa. Ele diz: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. A gente está falando com os discípulos, mas chega um determinado momento na dinâmica do discurso de Jesus que ele percebe que tem uma multidão com ele. E aí é justamente quando chega essa parte, ainda no capítulo 5, de que ele começa a discorrer a respeito dos problemas normais, dos problemas comuns das pessoas. E aí Jesus passa a identificar qual é o problema da humanidade. E se você parar para perceber, são os mesmos problemas hoje. Não mudou absolutamente nada. E aí tem aquela ideia, aquela história de que o mundo pode ser diferente, os contextos podem ser diferentes, mas o problema do coração do ser humano continua sendo o mesmo. Jesus começa a identificar, e qual é o problema de Jesus? O problema que Jesus identifica. Qual é o problema principal, central, daquelas pessoas com quem Jesus está falando e que, consequentemente, vocês vão chegar à conclusão de que é o mesmo problema de hoje. Qual é o problema? O problema é algo chamado de valor. É o valor. Valor não é o quanto custa. Valor é a importância que você dá àquilo que, sem essa importância, não serve de nada. Olha o que Jesus diz no verso de número 27. Deixa eu ver se é o 27 mesmo. Final do verso número 26. Quando ele chega e diz: no entretanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Ele vai e fala: será que vocês não valem muito mais do que as aves no céu? A grande questão é que, por mais que o Pai nos dê esse valor de enviar o seu Filho, de nos criar, de redimir a humanidade, de nos dar a terra para o nosso deleite, aquilo que nós vimos ainda agora há pouco, a humanidade não dá valor, não dá importância, não dá o devido valor às coisas que são triviais. E dá, literalmente, mais valor àquilo que é comum para todos do que necessariamente aquilo que é mais importante. No momento em que você percebe muito claramente de que um grupo de pessoas matou outras pessoas, falsificando a bebida, sabendo que aquelas pessoas beberiam aquilo, para que pudessem ter mais lucro, para que pudessem ter mais dinheiro, para que pudessem ser mais ricos, ou
como alguns gostam de dizer nas teorias das conspirações, para poder lavar e rodar os seus negócios, você percebe de que a própria vida do ser humano não vale absolutamente nada para essas pessoas e que, consequentemente, o que vale é o poder aquisitivo que a pessoa tem. Nesse momento que Jesus está dizendo isso, Jesus está olhando para aquelas pessoas e dizendo a eles que eles têm 3 grandes áreas da vida deles que eles dão mais valor do que tudo e qualquer coisa. E essas 3 grandes áreas são justamente o corpo. Ele diz, não sabeis que quando eles vão falar sobre a vestimenta e a comida, antes de mais nada, qual é a maior preocupação que eles têm? É com o corpo. Por que eles comem? Por valor ao corpo. Por que eles se vestem? Por valor ao corpo. Lógico que o valor que se dá ao corpo naquela época não é o valor que se dá ao corpo de hoje. Hoje, vamos dizer assim, como eu posso dizer, a erotização do corpo levou a dar um novo valor ao corpo, mas continua sendo o corpo. Pessoas morrem por cirurgias plásticas, pessoas morrem por procedimentos estéticos, pessoas adoecem numa luta, pessoas deixam de botar comida em casa numa luta desenfreada pelo corpo. E é isso que Jesus está identificando. Quando ele chega e diz no começo de tudo, não andeis ansiosos por coisa alguma, não se preocupem com o que há vez de comer ou beber, nem com o corpo com que irão vestir, Jesus está literalmente dizendo que o problema daquela geração, que também é o mesmo problema da nossa geração, é o problema do valor a quê? Ao corpo. As pessoas se sentem desprestigiadas por não ter o corpo. As pessoas se sentem mais prestigiadas por terem o corpo. As pessoas acham que conseguem ser vencedoras porque pesavam 180 quilos e hoje pesam 100. Pesavam 120 quilos e hoje pesam 60. Eram isso e hoje são aquilo. As pessoas colocam o antes e o depois. E o antes e o depois não é uma tese de doutorado que você produziu, uma pesquisa que você fez, não é um filho que você pegou e criou, não é algo que deixa de legado para o resto do mundo. O que é hoje o antes e depois, sempre no Instagram, é o corpo. E o que eles faziam por esse valor ao corpo? O comer e o vestir. Era isso. E o comer e o vestir naquela época, que hoje é trivial para nós, ou seja, você tem roupa de 10, de 15, de 20 reais que você pode vestir. Você tem roupa de 100, de 1.000, de 2.000, de 10 mil reais, você tem essa lacuna. Mas naquela época não funcionava assim. Se vocês vão lembrar de uma mulher chamada Lídia, ela era vendedora de púrpura. Púrpura era uma tinta que tingia as roupas. E só os ricos e os sacerdotes, as pessoas ricas e os sacerdotes, tinham essa tinta para poder tingir as suas roupas. Porque aquilo que fazia com que as pessoas fossem ricas ou não tinha carro naquela época, não tinha cordões de ouro naquela época, não tinha adornos, adereços, nem bolsa da Tiffany ou da Calvin Klein, não tinha esse tipo dessas marcas aí que nem eu sei. Não tinha isso, mas o que fazia com que aquelas pessoas fossem vistas como ricas? A tintura das suas roupas. O que Jesus diz para essas pessoas? É que elas estão literalmente vivendo para ter aquelas roupas. Qual o seu grande objetivo de vida? Qual o seu grande sonho? Qual é o seu grande querer? Seu paradigma, o seu alvo, aquilo que você quer alcançar? Meu sonho é chegar numa loja da Farm e comprar sem ser na liquidação. Meu sonho é poder ir em Paris e comprar roupas em Paris. Meu sonho é isso, é comprar isso, comprar aquilo outro. E Jesus começa a criticar essas coisas porque ele diz que isso é trivial. Isso é trivial. Jesus começa a identificar o problema do corpo e, consequentemente, do problema do corpo, o problema das vestes, e não só o problema das vestes, como o problema da comida.
E naquela época, os gordinhos como eu eram mais belos e bonitos, porque significava que se você era gordo, você tinha o que comer. Basta nós lembrarmos que a maioria da população de Jerusalém naquela época eram pobres. A maioria da população, inclusive do mundo inteiro, eram pobres ao ponto de que as viúvas, os órfãos e os pobres, eles pegavam o resto da colheita na sexta-feira para que pudessem comer. Quer seja a colheita de trigo, de arroz, e o maior exemplo disso é Ruth quando volta quando volta do exílio, ela volta pobre para Belém e volta para comer o resto, e é lá que ela encontra Obedes, né, no meio dessa colheita. Então, fica muito claro que o sonho das pessoas é ter o que comer e ter o que vestir. Jesus olha para isso e diz, cara, mas isso é tão trivial. Aí ele vai dizer, trivial por quê? Porque você não vai ver pássaro morrer de fome. Você não vai ver passarinho morrer de fome. Você não vai ver passarinho que não raciocina, não é imagem e semelhança de Deus, não é amado por Deus, não é o valor dado por Deus. Deus não tem valor para aquilo. Aquilo foi criado por nossa causa e não nós para eles. E esses bichos não morrem de fome. Aí ele pergunta, bom, se aquilo que foi criado por tua causa e Deus não tem nenhum valor para eles, não morre de fome, por que tu acha que tu vai morrer de fome? E aí vem a outra parte. E ele pega, então, já que vocês não querem olhar as aves do céu, olha os lírios do campo. E provavelmente era uma região de muito lírio, quando ele disse assim, olha, o que vocês estão lutando, esse negócio de veste, de roupa, de linho, se é bonito, não é bonito, se é feio, não é feio, isso aí dá no meio da terra. Isso é trivial. Isso tem na terra, dá no meio da terra. Vocês estão dando valor àquilo que está na terra. E ele disse, se o lírio é tão belo e ele é feito única e exclusivamente para ser cortado, ir para o forno, para virar linho e fazer a veste, e ele é tão belo e tão perfeito que nem Salomão, em toda a sua glória, chegou a ser tão belo quanto um lírio do campo, metaforicamente falando, como ele está dizendo, por que vocês vão gastar o seu tempo, gastar a sua energia com aquilo que é trivial? Jesus identifica que o problema da humanidade naquele contexto era o mesmo problema de hoje, que é gastar tempo com aquilo que não nos satisfaz. Aquilo que não vai nos satisfazer. Porque por mais que você compre uma roupa de R$1.000, daqui a 2, 3 meses você não vai mais usar essa sua roupa porque ela não lhe satisfaz mais. É mais fácil você comprar uma roupa de 100 e usar ela até ela rasgar do que você comprar uma de 1.000 e não ter que ficar comprando. Porque você deu tanto valor àquilo que você nem sequer vai usar. Jesus olha para isso e diz assim, esse é o problema. A trivialidade das coisas. Esse é o problema, é dar valor àquilo que não tem valor. É dar valor àquilo que não tem valor. Se você pegar hoje o Instagram, é cheio disso. Uma pessoa trabalha, ganha ali um salário e meio, está ali lutando todos os dias, sobra R$100 para ela, o que ela faz? No Coco Bambu tirar foto. E botar no Instagram, que teve um dia de luxo, e foi no Coco Bambu tirar foto. É trivial. Tem lugares muito mais gostosos, com comida muito melhor, com companhias muito melhores, com ambientes extremamente melhores, mas qual é o que ela quer fazer? A trivialidade de dizer, eu comi no Coco Bambu. Esse é o problema. E Jesus faz o quê? Diz assim, já sei qual é o problema. Agora eu preciso trazer a resposta do Evangelho para esse problema. E aí Jesus vai fazer uma técnica maravilhosa que a gente chama de contextualização. Jesus não chega e diz assim, vocês estão tudo errado. Ele não faz isso. Jesus não chega e diz assim, está todo mundo aqui, vocês são tudo errado e vocês não vão conseguir fazer nada. Ele não faz assim. Ele chega e diz assim, virem para o lado, olhai os pássaros no céu. Isso é contextualizar. Você vai pegar ilustrações do que está acontecendo, ilustrações quer sejam da natureza, quer sejam ilustrações de objetos ou ilustrações
de filmes ou ilustrações do que posso dizer e diz assim: vocês estão entendendo o que aconteceu? Vocês lembram do que aconteceu? Vocês olhem para os pássaros. Olhai para os pássaros no céu. Você já viu algum pássaro plantar? Você já viu algum pássaro comprar terra? Você já viu algum pássaro arar a terra? Você já viu algum pássaro semear a terra? Você já viu algum pássaro molhar a terra? Você já viu algum pássaro colher na terra? Você já viu algum pássaro descascar o grão da terra? Você nunca viu isso. Mas você já viu um pássaro morrer de fome? As pessoas podem olhar para Jesus e dizer assim: não. Inclusive, muitos deles estão bem gordinhos e a gente come eles assados, porque eles estão bem gordinhos. Esse é o ponto. Não se preocupem com o que haver de comer ou de beber. Porque os pássaros, que não são amados de Deus, não têm valor para Deus, não são iguais a vocês para Deus, eles não ficam sem comer e beber. Imagine vocês, que são filhos de Deus, e do qual o vosso Pai Celeste vos ama. Imagine vocês. Ou seja, Jesus achou uma ilustração para contextualizar a resposta do Evangelho para a trivialidade do comer e do beber, para dizer para eles que isso é trivial, que sempre vai ter o que comer e beber. Isso é contextualização. Você identifica o problema, você ilustra o Evangelho com uma coisa do cotidiano e aplica a resposta do Evangelho para aquele problema. Só que naquele meio tinha escribas fariseus, tinha doutores da lei. E aí ele diz então assim, que era justamente aqueles que se vestiam pomposamente, os doutores da lei, se vestiam pomposamente. Jesus olha para eles e diz assim: olhai os lírios do campo. Nem Salomão, que é o grande, próspero rei de Israel, o maior rei de Israel, nem Salomão em toda a sua glória foi tão belo quanto um lírio no campo. Mas esse lírio serve para quê? Para fazer veste para vocês. É para isso que ele serve. Ele identifica o problema, ele ilustra a solução, ele identifica o problema, dá a solução do problema, que é a resposta do Evangelho, ilustrando de uma forma em que todas as pessoas pudessem entender. Esse é aquilo que a gente precisa fazer. Identificar o problema dos que caminham conosco, dos que estão no meio de nós, saber qual é a resposta do Evangelho para aquele problema e achar ilustrações do cotidiano para que as pessoas possam entender a solução do problema. Está fazendo sentido para vocês? O nome disso é contextualização. Dizer a solução pela solução, sem a contextualização, não serve de nada. Por isso é que muitas e muitas das vezes eu sou contrário àqueles que não sabem, que a maioria não sabe fazer, contrário a expor as Escrituras. Porque você perde a contextualização. Ou você deixa de apelar para a contextualização. Como eu sou um cara que já passei dos 40 e sou da velha guarda, eu sou favorável a você pregar as Escrituras. Como Paulo diz a Timóteo, prega as Escrituras em tempo e em fora de tempo. Porque pregar é você expor, explicar, contextualizar e aplicar. Você precisa entender que aquela Escritura faz sentido para você, ela foi palavra de Deus para você, e que, consequentemente, ela, por ter sido palavra de Deus para você, ela é palavra de Deus para o outro também. E o nome disso é feito através de contextualizações. Só que tem um porém. Como tudo na vida, a gente é pecador, né? E aí tem um problema. Somos nós. Jesus faz isso perfeito, porque ele é Jesus, né? Ele é puro, ele não tem pecado, ele erra. Mas qual é o pecado? É quando a gente usa a ilustração errada. Querem um exemplo de ilustração errada? Quando alguém chega e diz para você que essa coisa de trindade não existe. Aí você vai tentar contextualizar a trindade. E diz, tu não está vendo o estado da água, que é sólido, líquido e gasoso? Assim é Deus. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o estado da água, ou ela é sólida, ou ela é líquida, ou ela é gasosa. E aí você está dizendo que ora Deus é Deus, Deus é Pai, ora Deus é Filho, ora Deus é Espírito Santo. E não é assim. Ou então você vai dizer que como pega um dedo e o dedo é dividido em 3 partes. Você está dizendo que tudo bem,
Um dedo é dividido em 3 partes, mas ele é dividido em 3 partes. Dá errado do mesmo jeito. Então, o grande problema é quando nós não entendemos ou, na verdade, não conseguimos fazer a contextualização da coisa. E no afã, na ânsia de querer explicar, a gente erra na ilustração. Aí é o problema. O outro problema que surge é o problema quando vamos usar a cultura vigente. E aí eu coloquei a festa junina, que tem lá da minha terra, e que não tem nada muito a ver com a que é daqui, lá, um negócio é bem religioso mesmo, quando você tenta ilustrar a Deus ou contextualizar o Evangelho na cultura vigente. E aí, um dos maiores riscos disso é a criação da cultura do nada a ver. Já ouviram falar da cultura do nada a ver? É quando literalmente você acha que tudo lhe é permitido porque isso não tem nada a ver. Eu posso fazer isso? Não. Meu filho, isso aí está errado. Não, isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí está errado. Não, isso não tem nada a ver, não. Não, eu posso fazer isso porque isso não tem nada a ver, não. Então, as pessoas passam a criar numa tentativa de contextualizar as coisas, não mudar a cultura pelo Evangelho, mas adaptar o Evangelho à cultura vigente. As festas culturais, elas são isso. Por conta do sincretismo religioso, você precisa adaptar o Evangelho à cultura. O exemplo que eu falo para vocês, que é das festas juninas, porque elas são em junho, não é São João, não é joanina, são juninas, porque elas são em junho. A Igreja Católica no Brasil, ela tinha um grande problema. Era que, e aí você percebe nas cidades históricas em que você vai, muitas das vezes você tem igrejas antigas, uma pertinho da outra. Qual era o grande problema? É que havia a segregação entre eles. Existia a igreja dos mais abastados, existia a igreja dos pobres, existia a igreja dos escravos, existia a igreja dos pescadores, existia a igreja dos trabalhadores, existia a igreja dos agricultores. Tanto que você vai ver que cada um é um padroeiro. O que a Igreja Católica faz? Ela inventou um negócio chamado de quermesse. O que é quermesse? É uma festa para a gente comer. E como todo brasileiro ama comer, de certa forma, ela pegou e começou a fazer festas de santos no mês de junho. Para quê? Para eu fazer, por exemplo, quem é de Santo Antônio, fazia a quermesse de Santo Antônio, e todo mundo que era de Paulo, que era de São Benedito, que era de São Pedro, que era de São Massal, que era de ia para o dia de Santo Antônio naquela comunidade. E aí ela começou a fazer Santo Antônio, São Pedro, São Massal, São João, São Massal e todos eles, e começou a fazer uma festa para que as pessoas pudessem não mais serem segregadas, mas para que todo mundo onde? Dentro da igreja. Todas elas são dentro da igreja. O batismo e a morte do boi são feitas dentro da igreja. Por que eles fizeram isso? Para aglutinar pessoas, eles moldaram o evangelho à cultura vigente. Estão conseguindo entender isso ou não? E aí, ao moldar o evangelho à cultura vigente, perdeu-se o evangelho e a cultura se fortaleceu. Tem muita gente? Tem. Dá muito dinheiro? Dá. Dá muito engajamento? Perfeito. Mas tem evangelho para a solução do problema? Não. Porque continua tendo o culto ao corpo com as índias, continua tendo o amor ao dinheiro com o comer e o vertir, continua tendo a idolatria, continua tendo as comidas sacrificadas e dedicadas aos ídolos, continua tendo a mesma coisa. Só que agora foi cristianizado. Aí vem a mesma coisa de você fazer carnaval gospel, a mesma coisa de você fazer marchas para sair mijando no meio da rua, para expulsar o demônio, mesma coisa. Você vai pegar e, ao invés de contextualizar a resposta do evangelho para o problema, você vai literalmente trazer o problema e maquiar o problema. Estão conseguindo entender isso? Está fazendo sentido para vocês? Então, o que acontece? E aí a gente tem alguns desafios nessa contextualização. O primeiro deles é a diferença entre contextualização e a distorção da mensagem. A contextualização nunca pode distorcer a mensagem.
A contextualização ela precisa ser um instrumento, uma ferramenta para o entendimento da mensagem, mas nunca para distorcer a mensagem. Qual era a mensagem de Jesus? Entrega o teu... Aqui, perfeitamente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Essa é a mensagem do Evangelho. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que ele diz? Como é que ele faz isso? Olhai os lírios do campo e olhai as aves do céu. Para combater o problema de quê? Do valor ao corpo, do valor ao vestir e do valor ao comer. Isso é contextualização. A resposta do Evangelho é: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas buscai o reino de Deus em todo o tempo. Em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. O que acontece muitas das vezes é de você triturar tanto a mensagem, como quem dá comida para beber, e amassar tanto a mensagem para que ela possa descer de uma forma mais suave, que você modifica e distorce a mensagem. Quando você diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, aí você vai dizer, o que é o reino? O reino é um lugar de prosperidade, de bonança. Então, assim, é melhor você ir para o reino de Deus do que para o reino dos homens. No reino de Deus, as túnicas são mais bonitas. No reino de Deus, a comida é mais gostosa. Não é isso que Jesus está dizendo. É isso que ele está falando. Então, assim, o primeiro desafio é esse. Contextualização é uma coisa, distorção da mensagem é outra. A segunda é o problema do sincretismo religioso. De que para você não dizer que o outro está errado, você simplesmente acaba dizendo, não, eu acho que todas as criaturas são filhos de Deus. E como o Lulu Santos diz na música dele, de que gostamos de quase todas as formas de amor, é como se você chegasse e dissesse, não tem problema não, você ser kardecista, você ser espiritismo de mesa branca, ou você ser do candomblé, ou você ser da Umbanda e ser presbiteriano, não tem problema nenhum. Tudo não é Deus, não são formas diferentes de se chegar a Deus. Isso é sincretismo religioso. E isso não é contextualização. Isso é sincretismo religioso. E a outra é a questão da apropriação cultural. Eu fazer blocos de carnaval, Jesus é bom à beça. E aí eu saí especificamente no dia de carnaval para fazer isso. Então, a gente precisa tomar cuidado porque estas coisas não são contextualizações. Tem um livro que eu indico muito, se vocês quiserem dar uma olhada, é esse livro, chama-se O Evangelho 3D. Ele pega 3 contextos culturais. Ele pega o contexto americano, o contexto africano e o contexto japonês, identifica os problemas e aplica o Evangelho. E aí ele vai defender a tese de que no Brasil tem os 3 contextos juntos porque nós somos mistura de todos esses povos. Vale a pena, é um livro bem fininho, vocês leem no Uber ou então antes de dormir. Ele é bem prático e bem legal mesmo. E aí eu quero fazer uns exercíciozinhos com vocês. Vocês se juntem aí em trios, escolham uma dessas parábolas e venham aqui na frente em 1 minuto, 1 minuto e meio, identifica o problema, identifica a mensagem e a contextualização, e eu quero que vocês venham aqui evangelizar o outro contextualizando o Evangelho. Entenderam ou não? Vocês vão juntar em 3, escolher uma dessas parábolas, identificar qual é o problema, por que Jesus está propondo essa parábola, é o problema, identificar qual é a mensagem do Evangelho e a contextualização. A contextualização está bem claro, né? Se por exemplo, o fermento, a parábola do fermento, qual é a contextualização? É o fermento. Esse é o que ele está fazendo. Só que, para mim, o que eu quero que vocês façam vocês identificam isso, ou seja, o problema, a contextualização e a mensagem do Evangelho, mas vocês vão vir aqui na frente evangelizar um de vocês 3, vai evangelizar o outro com essa parábola. Entenderam, não? Deu para entender, não? Entenderam, não? Você vai pegar e vai pregar o Evangelho como se estivesse
usando o problema, a contextualização e o evangelho para pregar o evangelho para o outro. Através dessa parábola. Não deu para entender ainda, não? Tranquilo? Bora lá, vocês têm 5 minutos para isso aí. Isso. Vocês já leram isso aí, vocês já sabem o que está escrito aí. Mas já está contextualizado, a parábola já é a contextualização. A parábola é um meio, é um instrumento que Jesus usa para contextualizar. Entendeu? Essa é a questão. E se você quiser, por exemplo, no caso do vinhedo, se quiser trocar por pé de café, troca. Entendeu? Como aqui não tem uva não, né? A região de vocês não tem uva não. Então troca por pé de café. Não tem problema nenhum. Entendeu? 2h35, 5 minutos aí, bora.
Isso, só que você vai fazer isso na frente de uma delas duas, se você for quem for falar, pregando a parábola para ela. Entendeu? Qual foi que vocês pegaram? A do vinho novo. É odres velhos e vinho novo e odres velhos. Pronto. A contextualização é o vinho e o odre, que é a botija, né? Então, esse é o meio que Jesus está achando. O que ele está dizendo? Qual é o problema que está lá? É o problema da religiosidade velha, de você viver das práticas ritualistas e de você achar que isso vai lhe levar para o céu. Aí o que ele está dizendo? É impossível que você tenha contato com o Messias, o Evangelho do Messias, e que depois disso você continue ainda vivendo uma religião ritualista. Porque você não pode pegar vinho novo e colocar em odre velho, senão vai estragar, vai misturar e vai vinagrar. Entendeu? Então, assim, qual é o problema? É religiosidade com evangelho, com graça. Vamos chamar de religiosidade e graça. Qual é a resposta do evangelho? A salvação é um ato de Deus e de que você precisa viver pela graça. Só que você não consegue viver pela graça debaixo, subjugado de uma religião que lhe impõe regras para você ir para o céu. Quando quem vai lhe impor para o céu, quem vai lhe levar para o céu é Deus. E aí ele diz, você não consegue viver a graça nessa religião, que é o judaísmo, no caso lá específico. Ele vai dizer que você não vai conseguir viver a graça de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a salvação do Senhor Jesus Cristo dentro do judaísmo. Entendeu? Aí você vai fazer isso aplicando isso para uma outra pessoa. Tá faltando 2 minutos para 10 minutos. Foi, começou 2h35, são 2h43. Mas entenderam quando eu expliquei para elas? É fácil, mas é isso que está escrito aí. É só não inventar. É isso que Jesus fez, está escrito aí. Eu nem pedi para vocês criarem uma situação de hoje. É só para vocês falarem o que está escrito aí. Por exemplo, quem gosta de mexer com planejamento e finanças. É aqui a parábola da torre. Da torre. Entendeu? Quando ele vai dizer, qual de vós que antes de construir uma torre não planeja. Só que qual é o problema? É de você confiar mais no seu planejamento do que em Deus. E aí ele vai dizer, aí vai falar de pai e mãe, vai falar da torre e vai falar do rei. Aí o que ele está dizendo? É que ninguém vai conseguir servir a Deus de forma plena se achar que a base da vida é a questão familiar, a questão financeira ou a questão do poder político. Mas para servir a Deus você tem que deixar todas essas coisas e confiar nele plenamente. É isso. O que eu estou pedindo para vocês é só a identificação e a aplicação, porque Jesus já fez isso aí, já está aí. Bora lá, gente. Quando o primeiro vier e fizer, todo mundo vai e faz. Pronto, aí, ó. Eles vão fazer, ó. Não, você não vai ler nada. Ela está com um problema e você vai dar a resposta do problema para ela. O texto que nós escolhemos aqui, que nós lemos, é em Lucas 12, 16 ao 21. Qual o problema que Jesus relata aqui? É quando o homem, ele põe toda a sua confiança em seus bens, nas suas próprias finanças, e ele leva a sua própria vida apenas confiando aquilo que ele vai acumular aqui na terra. Uma vez que ele morre, e ele confiou toda a sua vida, descansou, comeu, bebeu e se alegrou apenas com esperança em seus celeiros, em sua fartura, a partir daquele momento, nada daquilo ele vai levar. Apenas
tudo aquilo que ele acumulou, que ele confiou, ele vai ficar na terra. E aí, o que Deus pergunta para ele? Fala para ele, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou, ficará para outras pessoas. E assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E aquilo, nada do que ele fez, nada do que ele planejou foi para Deus. E para a próxima vida nada ficou. Então, nós devemos levar a nossa vida de forma que nós, além das importâncias da vida, nós viemos ter uma vida em que acumulemos riquezas para com Deus, a riqueza espiritual, em cima do Evangelho, em cima dos mandamentos do Senhor, para que quando a nossa vida nessa terra for tirada, a gente venha poder levar o mais importante dela, que é o que Deus preparou para nós. É isso? Qual é o problema? Acúmulo de riqueza. Acúmulo de riqueza, ganância, confiança no seu próprio poder. Qual é a resposta do Evangelho? É que tem que acumular tesouro no céu. Sim. E não tesouro na terra. Qual é a contextualização? Todo mundo vai morrer. E aí, depois que você morrer, você vai fazer o que com isso? Entenderam? Entendi. Isso é contextualização. O que mais? Bora, próximo. Só que assim, vocês precisam fazer olhando para o outro como se estivesse evangelizando o outro. Ele só fez explicar. Mas vamos lá, o próximo. Bora, gente. Não morde, não. Não é tarefa de prova, não. É só para a gente se familiarizar. Tenho vergonha. Vocês estão com vergonha de fazer isso por dentro da igreja, imagine por de fora. Se num ambiente programado, num ambiente harmônico, vocês estão com vergonha, imagine na hostilidade lá de fora. Num ambiente programado, controlado, harmônico, vocês estão com vergonha lá fora. Bora, quem mais? Bora, gente. A mulher do pastor não quer ir, não. É igual lá de casa. Contextualização, meu irmão. Qual é que vocês escolheram? A gente vai falar da figueira sem figos, Lucas 13, do 6 ao 9. Então, contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la e inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Bom, nós entendemos que aqui nós temos o problema é a religiosidade. Simular é algo difícil, mas basicamente é dizer que a religiosidade não salva. Viver de aparência não vai trazer nenhum benefício espiritual. Isso não vai trazer salvação. O que realmente traz salvação é uma vida de verdade com Cristo, né? É se deixar viver pela graça do Senhor Jesus e não fazer esforços para aparentar uma coisa que no fundo não é. Então, basicamente ao invés de viver só de aparência, só pela religiosidade fria, é se entregar ao Senhor Jesus verdadeiramente para que gere frutos verdadeiros para o reino do Senhor.
Só isso. Assim, qual é o problema que ele está? É a religiosidade, correto. Mas qual é o problema dessa religiosidade para ele propor essa parábola? É porque ela é inócua, ela é vazia. Exatamente. Ela não produz nada. Não produz salvação. Não necessariamente salvação. Ela não produz nenhum legado, ela não tem nenhuma mudança. Sabe as igrejas hoje, que quando a gente vai falar sobre revitalização, sabe aquelas igrejas que se você tirar ela do lugar, se elas existirem ou deixarem de existir, não vai fazer diferença nenhuma para a comunidade? Sabe aquela, quando você passa assim, pergunta, onde é que é a igreja tal? Aí a vizinha do lado da igreja diz assim, rapaz, eu não sei não, mas eu acho que aí de vez em quando vai um monte de gente aí nesse lugar aí, de vez em quando aparece aí, eu acho que deve ser aí. É isso que ele está dizendo. Que, na verdade, aquela figueira está lá, mas ela não produz nenhum legado. Ela não deixa nenhum fruto. E que você diz, não, vamos tentar mais um tempo, vamos deixar mais um ano, vai que ano que vem ela brota e fica mais um ano que vem. Quando chega ano que vem, não, mais um ano. Ou seja, o problema é de que você vive uma religiosidade que não muda em nada a sua vida. Você está vivendo isso para quê? Ou seja, por que você vai para a igreja todo domingo? Por que você vive essa religião? Que pode ser cristianismo, pode ser o protestantismo, pode ser o kardecismo, pode ser um culto afro, pode ser a Umbanda, o candomblé, pode ser a macumba, pode ser o que for. Mas por que você vai? Não, eu vou porque eu prometi a meu pai no leito de morte dele que eu não ia sair da igreja. Mas isso produz o que em ti? Nada. Então assim, ela não produz nenhum fruto, nenhum legado, ela não deixa nada de bom. E aí qual é a solução para isso? É que precisa ser cortada para poder dela nascer novamente e aí nascer produzindo. E aí precisa ter um pouquinho de contexto de planta, né? Que para que uma planta possa dar mais frutos, você corta e enxerta ela na terra. Você poda, fica podando os galhos para que ela possa ter mais vitalidade para crescer. Todas as vezes você corta ela para que ela possa renascer de uma forma mais substancial e produzir frutos. Então é isso. Muitas das vezes nas igrejas e nas religiões de uma forma, no caso nas igrejas que é o contexto cristão, Deus muitas das vezes poda para que ela possa renascer de uma forma frutífera. Então isso aí tem muito mais a ver com uma reflexão para nós, líderes, do que necessariamente para o povo de uma forma geral. Diga, reverendo. Uhum. Isso. Você perguntaria para o espírita o que isso mudou a vida dele? Assim, cara, você está quanto tempo nessa... Você vai quanto tempo na reunião? Agora vai dizer, eu vou desde criança. Isso aí mudou a tua vida em quê? Eu vou dizer, não, eu faço bem para as pessoas, eu faço ação social, eu faço feijoada, eu faço isso. Não, eu não estou perguntando o que tu fez para as pessoas. Eu estou perguntando o que tu ir a isso mudou na tua vida. Aí ele vai ficar parando assim. Não, isso vai me dar a perspectiva de que eu reencarne bem. Que eu possa melhorar. Mas espera aí, tu está fazendo isso por benefício próprio ou para o outro? Aquilo que eu estou perguntando é qual é o legado, o fruto que tu vai deixar, tanto para ti quanto para o outro. Aí ele vai dizer que não sabe. Aí você pega o legado de Cristo. Entendi. Beleza. Aí você vai pegar o sacrifício substitutivo, o sacrifício vicário, ele é o justo, o justificador, aquele que carregou sobre si as nossas dores, e dizer, a diferença do cristianismo é que não é por nós, no sentido, através de nós, mas é Cristo fazendo em nosso lugar. O cristianismo não é o cristão que produz. O cristão, aliás, não é o cristão que cria, o cristão apenas reproduz. Entendi. Beleza. Beleza, meu povo, 3 horas. Vamos para um cafezinho?